Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com duas publicações do João Luiz Mauad, daquela série A Sabedoria de, com um autor, um personagem, e citações desse personagem, o autor, que de alguma maneira dialogam com as ideias da liberdade. O primeiro deles é A Sabedoria de Camille Paglia. Camille Paglia é uma acadêmica e professora da University of the Arts, em Filadélfia. Nasceu em 2 de abril de 1947. Ela trata muito de questões relacionadas às mulheres, os direitos e liberdades das mulheres, e o texto relaciona algumas de suas críticas ao feminismo socialista, o feminismo anticapitalista, demonstrando que os desenvolvimentos da economia de mercado com maior liberdade foram e são extremamente benéficos às mulheres, e que quando você diz que defende as mulheres, mas combate o capitalismo e defende o socialismo, alguma coisa está errada na coerência interna das suas ideias. E na sequência, A Sabedoria de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, nascido em 12 de fevereiro de 1809 e falecido, assassinado, no dia 15 de abril de 1865. E foi o líder do país durante a Guerra Civil, em que o norte e o sul dos Estados Unidos se enfrentaram. Abraham Lincoln conduziu este processo como liderança política. Tem uma série de citações de Lincoln que tem a ver com as ideias da liberdade. Existe uma ala no nosso libertarianismo que é crítica a Lincoln, porque de fato, do ponto de vista econômico, o Partido Republicano da época favorecia uma política mais ativa do Estado na industrialização, sobretudo. Mas é um personagem que tem aí várias declarações e ações que podem ser apontadas como inspiradoras em algum sentido na direção da liberdade, conforme o texto do Mauad. Na sequência, nós temos um texto do professor Alex Pipkin, Um Grito de Liberdade. Pipkin faz mais uma vez uma reflexão do contemporâneo e das adversidades que a liberdade individual encontra nos nossos dias. Ele vai dizer que a tragédia da liberdade moderna não está na tirania declarada, assumida, escancarada, mas na servidão disfarçada de democracia. Os liberticidas de hoje não usam fardas, usam gravatas. Não apontam armas, apontam dedos. Roubam, censuram e controlam em nome do povo. E o povo, muitas vezes, enfeitiçado por slogans e esmolas e ou desprovido de conhecimento e discernimento, aplaude sua própria escravidão. Ele fala de Aldous Huxley na sua obra Admirável Mundo Novo, que teria ligações muito diretas com a realidade que nós vivemos hoje, e no alerta de Hayek quanto a que a democracia ilimitada é tão perigosa quanto qualquer ditadura. Muito bem, quando o voto serve, ele diz ainda, para legitimar o saque, a imposição, o privilégio, a mentira, já não se está mais numa república de indivíduos livres, mas num hospício, que os parasitas escrevem as regras e os criadores de riqueza são punidos pela riqueza que criaram. Na sequência, nós temos uma homenagem feita pelo nosso conselheiro superior, professor Ricardo Vélez Rodrigues, a um grande liberal da América Latina que faleceu recentemente. Mário Vargas Llosa, 1936 a 2025, in memória. É um escritor peruano que se notabilizou pela sua obra literária, mas que também, em trabalhos como Chamado da Tribo, em manifestações públicas, envolvendo-se diretamente na política, assumiu para si a tarefa de ser um bastião do liberalismo. Então fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa homenagem a Mário Vargas Llosa pelas suas contribuições à nossa causa nesta nossa tão sofrida região do planeta. Na sequência, a coluna Judiciário em Foco volta os seus olhares para os dramas do autoritarismo judiciário no Brasil. Uma cúpula togada que golpeia nossas relações exteriores? O texto faz referência ao fato de que Jason Miller
conselheiro do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, se referiu ao Alexandre de Moraes, sempre ele, como sendo a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Uma declaração bastante forte sobre Moraes, mas é fato que nós temos vasta documentação, o Instituto Liberal está acompanhando esse processo desde o início, nós temos, no mínimo, um acervo criticando e denunciando essas irregularidades na coluna da Kátia Magalhães, a Judiciário em Foco, que a gente está falando agora, mas também nos meus artigos, nos textos de vários outros colunistas, agora num paper que o Instituto Liberal publicou especial essa semana da Anne Dias, sobre a supressão da liberdade de expressão entre 2019 e 2025, com protagonismo de atuação do Supremo Tribunal Federal, e o texto da Kátia acrescenta que está se criando um problema também no contexto internacional pelas ações de Moraes. Ela vai dizer que em uma derrota imposta ao governo da Espanha, além dos Estados Unidos agora é a Espanha que a gente vai querer envolver nessa contenda publicamente, Moraes suspendeu o pedido de extradição de um traficante, o traficante búlgaro Vasil Vasilev, que foi detido por suspeita de transporte de 52 quilos de cocaína em malas provenientes de Barcelona. Poucas horas antes da canetada do Alexandre de Moraes beneficiando o carregador de drogas, a mais alta corte da Espanha tinha recusado extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, um crime igualzinho. Ele critica o governo, né? Ele critica o STF. Então, é um criminoso igual um traficante de drogas. Né? No Brasil, togados, mais uma vez conclui a Kátia, podem usurpar funções do executivo, como fez Moraes em relação ao embaixador espanhol depois dessa atitude da Espanha. Da mesma forma como podem, em sentido inverso, criar atribuições adicionais para a presidência da República, tudo ao arrepio do direito posto e ao sabor de conveniências pessoais. Os casos comentados vêm corroborar a hipótese de que potentários avessos às liberdades individuais no plano nacional sejam inclinados a desrespeitar tratados internacionais e a optar pela coação das nações co-contratantes sempre que puderem fazê-lo, o que mancha a reputação do Brasil no cenário internacional dramaticamente. Mário Vargas Llosa volta a ser assunto no texto da Larissa Carneiro, republicado em homenagem a esta grande figura do liberalismo latino-americano. O Chamado da Tribo, de Mário Vargas Llosa. E é uma análise, uma resenha da obra La Llamada de la Tribu, publicada pela primeira vez em 2018 e traduzida em 2019 por Paulina Vatt e Ari Reutemann, que é um texto em que o Vargas Llosa trabalha alguns autores importantes na formação do seu pensamento liberal. Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron e Jean-François Revel. E na liderança do IL Flash de hoje nós temos um texto da Lexum, de autoria do Leonardo Corrêa, do Antônio Carlos Fonseca e do Bruno Jimenez de Lácio, Quando a Celeridade Vira Injustiça. Nós nos acostumamos a reclamar que a nossa justiça é lenta e que o STF é muito lento, concentra muitos processos na mão dele que nem deveriam estar lá. Mas não adianta responder a essa crítica acelerando tanto as coisas que os direitos individuais acabam sendo atropelados. E é este o ponto do texto desta coluna, que faz referência a uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo no dia 12 de abril, revelando que o Moraes decidiu aplicar ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua cúpula o mesmo procedimento já utilizado nos julgamentos dos réus acusados de participação nos atos de depredação no dia 8 de janeiro de 23. Em ambos os casos, Moraes garantiu a intimação judicial das testemunhas de acusação, mas transferiu à defesa a responsabilidade de conduzir suas testemunhas às audiências, por meio de convite privado, sem o auxílio do aparato estatal, nos moldes do Código de Processo Civil. Não se trata, dizem os autores, de impedir a defesa de apresentar testemunhas, mas de privá-la do instrumento legal que obriga o comparecimento. Em um processo penal, isso significa correr o risco real de que provas essenciais à liberdade dos réus simplesmente não sejam produzidas. A celeridade, nesse contexto, deixa de ser virtude e passa a ser um atalho perigoso, onde o Estado abandona sua neutralidade para apressar condenações. Quando convém politicamente aos nossos togados, vai bem depressa, não é mesmo?
Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta, afinal de contas, para nós você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.